Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Ilha do Chelsea, meu nome é Thiago Pimentel. Você está assistindo o pré-jogo de Chelsea e Atalanta, um jogo que pode ser uma casca de banana, na minha opinião, mas também pode ser um jogo importante para a gente voltar a vencer. O Chelsea não vence há 3 jogos, né? A gente acaba relativizando o empate do Arsenal, mas é um empate, né? A gente não ganhou do Arsenal. Então, temos um empate contra o Arsenal, a derrota para o Leeds e o empate contra o Bournemouth no fim de semana em 0-0. Uma sequência que precisa acabar, né? Estamos num período delicado da temporada, num momento que define a temporada não só para o Chelsea, mas para o resto da Premier League e na Champions também. Então, esse jejumzinho aqui precisa acabar. Se vai acabar ou não, vamos debater aqui, né? O Chelsea, como eu falei, tem essa sequência aí de 3 jogos sem vencer. E a Atalanta na Champions League tem sido um timezinho enjoado, né? Perdeu apenas um jogo, foi para o PSG e ganhou outras 3 e empatou uma. Empatou pro Estrela Vermelha, né? Mas ganhou do Olympique, ganhou do Frankfurt, ganhou do Clube Bruges, tá aí em 10º enquanto a gente tá em 8º. Aí é aquela clássica situação, né? Um problema que eu apontei mesmo também na análise pós-jogo contra o Bournemouth. O Chelsea tem se dado bem em jogos onde a gente precisa reagir ao outro, né? Então a gente precisa de uma estratégia para vencer o Barcelona. A gente tem um plano, o Maresca tem um plano e é bem executado. Contra o Arsenal, contra o Liverpool, PSG, blá 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 blá. Agora, quando a gente tem a responsabilidade de vencer, quando a gente tem teoricamente uma superioridade ao adversário, não se trata nem de ser time grande ou time pequeno, mas se nós teoricamente somos os favoritos para um jogo, a gente treme, né? A gente tremeu com certeza contra o Bournemouth e trememos mais ainda contra o Leeds na semana passada. Então fica a dúvida, né? Se hoje, né? Hoje não. Se amanhã contra a Atalanta a gente vai ter esse mesmo desfecho, né? Porque a Atalanta, por mais que esteja apenas 2 posições atrás da gente, a Atalanta não é o Barcelona, né? Não é o Real Madrid, não é um time do mais alto nível futebolístico. No próprio campeonato italiano, a Atalanta tem suas oscilações. Por exemplo, a Atalanta vem para o jogo amanhã contra o Chelsea de uma derrota contra o Hellas Verona por 3-1. Entendeu? A Atalanta tem oscilações na temporada, está em 12º no campeonato italiano. Então, eu sinto que o Chelsea deveria, pelo menos no papel, ter a condição de ganhar sem sustos do time da Atalanta. Mas vamos ver, né? Como eu falei, o Chelsea tem essa tendência aí nessa temporada e em temporadas passadas, até mesmo, por exemplo, na época do Pochettino, isso era muito comum, de tremer na base justamente contra os times que é esperado o Chelsea vencer. Então vamos começar aqui o nosso pré-jogo falando sobre a nossa escalação, né? Sobre quem está fora, quem volta, porque temos aí mudanças, temos nomes indo e vindo à disposição de Enzo Maresca. Palmer está fora. Palmer vai ser poupado amanhã contra a Atalanta para controle de carga, né? Faz parte do processo de recuperação do Palmer da lesão que ele teve aí, né? Mas é esperado que ele deva estar disponível para o jogo do Everton no fim de semana e tomara que esteja, né? Porque a gente precisa do Palmer e precisa dele bem. Então, por mim, tudo bem, tá fora aí, não vou perder muita energia com isso não. Por outro lado, quem volta é o Caicedo, já que ele está cumprindo suspensão apenas na Premier League
por conta da expulsão dele contra o Arsenal. Ele já cumpriu suspensão contra o Leeds e o Bournemouth, vai cumprir o último jogo de suspensão dele contra o Everton. Mas na Champions League tá liberado para jogar e eu espero ver ele jogar 90 minutos amanhã. Não tem motivo para ele não jogar 90 minutos amanhã, né? Não tem. Assim, é um jogo que que o Chelsea precisa dele, e no fim de semana contra o Everton, que ele não vai poder jogar de qualquer forma, então não tem motivo para ele não jogar a partida inteira contra a Atalanta. Isto posto, fica aqueles clássicos questionamentos, né? Reece James e Fofana podem jogar, não podem jogar? O Maresca já falou que o Reece James não tem condição de jogar 90 minutos toda hora, né? Jogar 2 jogos completos numa semana, que é muito para ele. Então, assim, isto posto, volta aqui o debate, o grande debate da temporada do Chelsea é a bendita rotação, o bendito rodízio de jogadores no Chelsea. Eu não acho que seja preto ou branco, que seja 8 ou 80, né? Mas eu entendo ambos os lados do debate. Agora, independente do que for, cara, independente de quem jogar ou não amanhã, eu acho que o Chelsea, num geral, tem um elenco que é capaz de, ou pelo menos deveria, de vencer a Atalanta, que era capaz, deveria ter sido capaz de vencer o Bournemouth e vencer o Leeds. Entendeu? Eu não tenho problema de você num jogo poupar o Reece James, ou você poupar o Enzo, ou num jogo ser o Garnacho, no outro ser o Gittens na ponta. Eu não tenho problema com isso. Porque tanto o Garnacho quanto o Gittens são jogadores competentes o suficiente para ganhar no duelo do lateral direito do Bournemouth, ou para ganhar no duelo do lateral direito da Atalanta. Entendeu? Para mim é mais ou menos esse o ponto. Eu acho que o Reece James deveria ser poupado amanhã. Por quê? Porque o Reece James claramente não tem condição ainda de jogar 90 minutos em sequência, e é um jogo que eu confio no Malo Gusto para jogar. Entendeu? A mesma coisa vale para o Fofana. O Fofana eu diria que é um pouco mais crítico, né? Porque a defesa, a zaga do Chelsea tem sido relativamente inconsistente essa temporada. E o Fofana tem sido o nosso melhor zagueiro, né? Mas o Fofana está numa situação ainda mais delicada que o Reece James, está num estágio de recuperação, de sequência, de minutagem mais básico do que o Reece James. Então, eu aceito o Fofana ser poupado amanhã e entrar o Badiashile, ou entrar o Atiempong do lado do Chalobah. Agora, Tosin não. Tosin não dá. Não dá. Esquece. Já deu. Já errou o que devia ou que não devia errar. Entendeu? E para mim o Chelsea deveria pensar já em janeiro aí de ter o tal do 100% lucro, né? Porque o Tosin é uma contratação gratuita. A gente contratou ele de graça do Fulham. Então vende logo esse cara, já fez o que tinha que fazer pelo Chelsea, mas assim, hoje eu acho que ele chegou no teto dele. Isto posto, vamos lá, vamos dar aqui a nossa escalação, 9 minutos de vídeo já. Para mim, no gol, Robert Sanches, poupa tempo. Lateral direita, para mim, como eu falei, eu acho que o Gusto é mais do que apto para sustentar uma partida contra a Atalanta. E se ele não for também, eu acho demérito dele. Entendeu? O Chelsea tem essa montagem de elenco assim, então ótimo. Vamos ver se o Gusto tem condição de jogar contra a Atalanta. Na minha visão, ele deveria ter. E eu acho que tem. Eu critiquei o Gusto ali, mais ou menos em setembro, ali no começo do canal. Mas, cara, de uns jogos pra cá, ele tem elevado o nível do jogo dele. Então, ótimo. Eu confio no Gusto amanhã para ser titular e poupar o Reece James para o Reece James jogar contra o Everton, que é um jogo, na minha opinião,
mais importante do que esse jogo da Atalanta. Entendeu? Então, tudo bem. Dupla de zaga. Pra mim, eu não acho que o Fofana tenha condição de jogar. Mas ele deveria. Porque é o nosso melhor zagueiro hoje, considerando que o Couto tá fora. Mas eu acho que ele não tem como jogar. Então, na disputa aí entre esses zagueiraços que a gente tem à disposição, eu diria que amanhã é jogo pro Chalobah e pro Badiashile. Eu acho que é válido, mas eu ficaria perfeitamente contente de ver o Acheampong jogar, que como eu falei no pós-jogo contra o Bournemouth, se eu sou o Acheampong vendo a atuação do Tosin contra o Leeds, eu ia pedir para ser vendido. Eu ia pedir para ser vendido, e ia só de sacanagem eu ia pro Liverpool, eu ia pro Arsenal, porque não dá. Assim, então eu ficaria feliz de ver o Acheampong jogar, mas eu tenho a sensação de que hoje, na cabeça do Maresca, o Badiashile está à frente do Acheampong. O que é uma decisão questionável, mas o Badiashile também não fez atuações péssimas essa temporada, então eu também não vou esculachar o cara gratuitamente. Muito pelo contrário, é um zagueiro que eu gosto. Então eu torço mais para que ele melhore mesmo. Lateral esquerda, Cucurella. Poupa tempo. Não me incomodaria de ver o Rato. Não me incomodaria de ver o Rato. Eu acho que ele precisa de minutos. Ele foi muito mal contra o Karabag. Eu acho que isso meio que assustou o menino. O Maresca tá tentando proteger ele. Mas é aquilo. Naturalmente, eu acho que ele é o sucessor do Cucurella. Então, a gente pode ter um luxo ali de manejar essa transição, mas, cara, o Cucurella também não tem como botar o Cucurella para jogar 60 jogos no ano, cara. Eu acho que não seria o fim do mundo o Rato jogar amanhã. Mas, para mim, Cucurella titular, partindo pro meio-campo, cara, esse foi o que eu mais quebrei a cabeça, assim. Mas é que o meu coração, ele diz Caicedo, Andrei e Enzo. Só que é a Atalanta, cara. Tipo assim, o Maresca faz isso de botar 3 volantes, né? Que aí normalmente é Caicedo, James e Enzo de 10, em jogos grandes, né? Em jogos que o Chelsea precisa se impor no meio-campo. Aí ele vai, bota contra o Barcelona, contra o PSG, contra o Arsenal, e dá certo. Mas contra a Atalanta, sem querer parecer soberbo na minha fala, acho que não precisa, né? Eu acho que Caicedo e Enzo Fernandes dão conta do recado. E aí, de camisa 10, para mim é o Estevão. Né? Se o Estevão não for titular amanhã também, eu acho errado. Porque, para mim, se fosse Andrei, Caicedo e Enzo, é o Estevão na ponta direita. Poupa tempo. Estevão, para mim, é titular e por muito. Entendeu? Aí na ponta direita, nesse caso do Estevão jogando de camisa 10, eu vou de Pedro Neto e tudo bem por mim também. Né? Acho que o Pedro Neto, de novo, tem plenas condições de ganhar do lateral esquerdo da Atalanta. E na ponta esquerda do Chelsea, eu vou de Garnacho pela manutenção do que o Chelsea tem feito nos últimos jogos. Eu não vejo necessidade de poupar o Garnacho. O Maresca claramente tem mais confiança no Garnacho do que no Gittens. Então, tá bom. Tá bom. Vai lá. Bota o Garnacho aí e vamos ver. O Garnacho não tem feito jogos ruins. É outro que eu tive uma má vontade com o Garnacho, e eu confesso que eu ainda tenho essa má vontade, eu não sou muito fã dele. Mas, cara, ele não tem feito jogos ruins. Ele tem contribuído relativamente em participações em gols e assistências. Ele é um cara voluntarioso. Então vamos lá, eu vou dar o benefício da dúvida aqui. E eu acho que ele pode ser perfeitamente aí um jogador importante contra a Atalanta amanhã. E aí no ataque, Delap machucado, Gil
muito cru ainda, muito bruto, precisa de refino. Vamos de João Pedro. E eu tô falando, ó, desde o pré-jogo contra o Leeds, que o João Pedro precisa elevar o nível dele. O João Pedro chegou muito bem, me fez, assim, ficar encantado com o João Pedro no Mundial. E aí ele começa a Premier League também bem, faz um grande jogo contra o West Ham, por exemplo. Mas, cara, de setembro pra cá, são jogos muito ali, ó, medianos pra baixo. O jogo dele contra o Leeds, o jogo dele contra o Arsenal, muito abaixo. E aí com o Delap, que é outro também, que precisa elevar o nível dele, mas ele tá fora. E com o Delap fora, meu amigo, João Pedro, ou ele faz alguma coisa ou acabou, né? Ou acabou. Vai fazer o quê? Vai botar o Gil de camisa 9? Vai botar esse moleque aí totalmente bruto ainda, enquanto talento? Ou vai botar o Pedro Neto de falso 9? Vai ser essa a solução? Né? Dentro do Chelsea hoje, do elenco do Chelsea, é isso que a gente tem para oferecer. Se não, janeiro tá aí, né? Para comprar alguém. Vamos ver. Vamos ver. Mas essa é a minha escalação. Sanches, Gusto, Badiachile, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Enzo, Estevão, Pedro Neto, Garnacho e João Pedro. Tudo isso sob o comando do nosso careca favorito, Enzo Maresca. Eu acho que esse é um time que tem plenas condições de ganhar da Atalanta. Eu acho, assim. E qualquer outra opção, assim, sei lá, Andrei, Caicedo e Enzo no meio campo, ou poupa o Enzo, joga o Andrei, ou joga o Reece James e poupa o Augusto. Meu amigo, não importa, não importa. Qualquer jogador amanhã, qualquer não, tô exagerando também, mas assim, o Chelsea tem elenco, o Chelsea tem um time titular e o Chelsea tem um time misto capaz de vencer a Atalanta. E aí, se não for capaz também, e a gente empatar de novo, ou perder mais uma, aí a gente precisa voltar a ter debates chatos sobre o nosso elenco, sobre montagem desse time e sobre a gestão do Maresca quanto a esses jogadores, né? Que até o momento eu acho que ele tem feito uma boa gestão. Mas dezembro é um momento crítico. E a gente precisa de resultados melhores do que os últimos 3 resultados. Entendeu? No fim de semana tem um jogo chato contra o Everton. E depois a gente pega o Newcastle. A gente tem aí uma quartas de final de Copa da Liga. Que tudo bem, é contra o Cardiff. Mas é um jogo importante, na minha opinião. A Copa da Liga, por mais que seja a Copa da Ninguém Liga, realmente. Mas é a chance do Chelsea ganhar um troféu. É a chance do Chelsea exorcizar um fantasma também insuportável de Wembley. Que o Chelsea não ganha em Wembley desde 2017, pô. Um final de Wembley, né? É ridículo, é uma estatística patética, se você me permite dizer. Enfim, já tô fugindo muito do tópico. Vamos fechar com um palpite aqui que para mim é um 2-1 Chelsea. Eu fecho com uma vitória em diferença mínima, numa atuação que eu espero ser pragmática e um resultado que eu espero ser satisfatório, mas nada muito além disso. Então é isso, quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, se vocês concordam com a minha análise, se vocês têm algum jogador que vocês querem ver de titular que eu não citei aqui, e o que vocês esperam também para o jogo amanhã contra a Atalanta, né? Quero saber o palpite de vocês aqui também, tá bom? Então curta, comente, compartilhe o vídeo com seus amigos e se inscreva aqui no Ilha do Chelsea para esse e mais vídeos sobre
o maior de Londres. Então é isso e até a próxima.